Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o tema hoje é sobre o departamento médico do Santos, porque Carille, assim como eu, imagino que você também, que acompanha sempre os vídeos desse canal, também não está satisfeito com o que vem acontecendo no departamento médico do Santos. Isso vem desde a questão do Marinho lá, que era para ele ter ficado um período bem melhor afastado, acabou que ficou mais de 8 jogos desfalcando o time do Santos, né, em jogos importantes. E agora, novamente, o Santos tem jogadores que poderiam estar no time titular no departamento médico e ainda não temos uma previsão de retorno desses atletas. Então, vamos falar sobre isso. E também, antes da gente entrar para essa matéria do Globo Esporte, onde o título, já vou falar aqui, ó, demora na recuperação de atletas, gera insatisfação e Carille terá reunião com médicos do Santos. Então, esse é o título da matéria do Globo Esporte, mas antes da gente falar, né, o que está escrito na matéria, vou deixar um trecho para vocês do Carille falando em relação ao Léo Batistão e também outros jogadores que estão no departamento médico e a possibilidade de atuarem ou não no jogo contra o América Mineiro neste sábado na Vila Belmiro, que é um jogo extremamente importante para a gente conseguir pontuar e quem sabe, né, dependendo dos resultados, a gente consiga dar uma certa respirada nessas últimas colocações do Brasileirão. Confere aí. Será possível contar com alguns dos jogadores que estão lesionados, como Luiz Felipe, Kaique, Jobson, Pirani e Léo Batistão? Se sim, quais? Desses daí, acredito que só o Pirani, né? Mas aí, terça-feira na apresentação, a gente vai ter uma conversa, uma reunião com o departamento médico para entender melhor. Luiz Felipe é um caso aí que não está trabalhando comigo ainda e tem mais de 2 meses, né? Que está sem jogar. Já fazia um mês quando eu cheguei, eu estou um mês e pouco aqui, então já tem mais de 2 meses. Então acredito que desses jogadores que ficaram lá, só o Pirani terá condições. O Madison ficou parado mais de um mês, estamos colocando ele aos poucos. O Tardelli, a gente está tendo um cuidado com ele também, que nem era para ter tido também com o Léo Batistão, né? Muito tempo sem jogar, então a gente tem que ter cuidado para que esses jogadores não sintam uma lesão e perdemos aí já o Léo para uma sequência grande, né? No mínimo 20 dias aí, se falam até de um mês. Então a gente está aqui fazendo um trabalho muito em conjunto com a preparação física para que a gente deixe todos esses jogadores em ótimas condições e aí sim dar oportunidade para todos. Bom, então tá aí, né, as declarações do Carille, senti um pouco de tom de cutucada, né, principalmente quando ele fala do Luiz Felipe, mas vamos então a essa matéria. A demora para a recuperação de atletas lesionados tem deixado o técnico do Santos, Fábio Carille, insatisfeito. O alvinegro tem convivido com casos de jogadores que demoram mais do que o esperado para serem liberados pelo departamento médico. A situação será tema de uma reunião entre o treinador e os profissionais do setor do peixe. Carille quer entender melhor a situação de atletas como os zagueiros Kaique e Luiz Felipe. De acordo com a assessoria do clube, não se trata de uma reunião extraordinária sobre a situação, mas algo cotidiano e que Carille mantém diálogo com todos os setores do alvinegro. Luiz Felipe se lesionou na partida contra o Atlético Paranaense em 25 de agosto pela Copa do Brasil. 2 dias depois, o departamento médico do clube informou que o defensor teve constatado um discreto edema na região posterior da coxa direita. Na próxima semana, porém, ele completa 2 meses fora do time. Já Kaique teve uma lesão no reto femoral durante os treinamentos, dias antes de Luiz Felipe. O prazo estimado para a recuperação do zagueiro era de 4 semanas. Assim como o companheiro de zaga, ele completará 2 meses sem atuar. Além deles, Carille também perdeu recentemente Jobson e Pirani. No sábado, o volante sentiu uma tendinite no tornozelo direito. Já o meia teve uma entorse no tornozelo direito. O técnico espera contar somente com o camisa 20 para a partida contra o América Mineiro no sábado às 17 horas na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro jogador entregue ao departamento médico é Léo Batistão.
o atacante teve constatado uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Segundo o treinador do Peixe, ele deve ficar fora da equipe entre 3 semanas a 1 mês. Então, essa é a questão do Santos, né? Jogadores que deveriam estar como titulares, numa situação física melhor. O próprio Jobson, ficou um tempo sem jogar, um bom tempo sem jogar, se recuperando de uma lesão séria que teve no joelho, volta e novamente é desfalque. Então, aonde que estão errando nessa questão dessa preparação física, que o jogador se recupera, mas não se recupera, né? Até meio irônico a gente falar isso. A questão do Tardelli, o próprio Carille falando, né, nesse trecho que a gente separou para vocês, sobre não utilizar o Tardelli 90 minutos ou mais minutos, né, do que nós gostaríamos, para exatamente não acontecer o que aconteceu com o Batistão, que também estavam alguns meses parado, né, antes de chegar ao Santos, e acabou se machucando. Provavelmente chega na reta final do Brasileiro, se chegar. Porque o Batistão, eu até tinha comentado aqui com vocês em outros vídeos, a sensação que eu tinha é que ele ainda estava abaixo fisicamente. Eu estava sentindo o Batistão muito pesado. E agora, até voltar novamente com mais, né, com essa questão da lesão, até pegar ritmo de jogo, pode ser tarde demais, né? E um time que está brigando contra a zona de rebaixamento precisa ter a maioria dos seus jogadores à disposição. A questão de zaga do Santos, para mim, é uma das mais que me causa espanto também. 2 zagueiros que até antes da chegada do Carille eram titulares, pelo menos com o Diniz, tanto Kaique como o Luiz Felipe. 2 meses depois, e a gente ainda não tem uma previsão de retorno, tanto do Kaique como do Luiz Felipe. O do Luiz Felipe é até pior, né? Porque a expectativa era que era uma lesão mais leve. Do Kaique foi dito, né, que era uma lesão de grau 2, que seria um tempo maior de recuperação mesmo, né? Mas acaba preocupando. Porque, por exemplo, para o jogo contra o América Mineiro, eu até fiz aqui um vídeo no canal falando sobre isso. Como será que o Santos vai a campo? Vai com 3 zagueiros? Vai com 2 zagueiros? Se for com 3 zagueiros, vai com Robson e com Derek, que estavam até esses dias no Sub-23? Será que vai improvisar novamente o Balieiro? Porque o Balieiro vem jogando improvisado também pela falta de opções no elenco do Santos. Então, de uma certa forma, isso também acaba prejudicando no rendimento do time, né? E só para a gente relembrar aqui, que na matéria também fala sobre o caso do Marinho, que foi bem emblemático também. Teve a situação do John, que muitos falaram também que ele teria voltado antes do tempo, enfim. E agora provavelmente o John deve ficar à disposição somente na próxima temporada. Mas só para a gente relembrar aqui o caso do Marinho, né? Diz aqui a matéria do Globo Esporte. Não é a primeira vez que o departamento médico do Santos é alvo de questionamentos nesta temporada. Entre agosto e setembro, o setor foi alvo de reclamações do atacante Marinho. Um hematoma na coxa tirou camisa 11 de 8 partidas na temporada, incluindo os duelos contra o Libertad pela Sul-Americana. Em entrevista ao jornalista Demir Quintino, à época, Marinho disse que seu problema físico foi causado por um problema no departamento médico, como revelou o Globo Esporte no início de agosto. Questionado se foi um erro médico, Marinho respondeu: total. Posteriormente, o presidente do clube, Andrés Rueda, participou de uma entrevista coletiva onde negou que houve erro médico no processo do atacante. O dirigente também falou que conversou com o jogador e que eles possuem um relacionamento muito bom. Mas essa situação do Marinho ficou bem emblemática, né? Porque o presidente do Santos, Andrés Rueda, disse à época que o Santos deu todo o suporte e tal. Até acho, o Santos deve ter dado todo o suporte, mas é a questão do diagnóstico do jogador. Inicialmente foi dito que ele estava com desconforto e de repente o Marinho acaba desfalcando o Santos em 8 partidas importantes, tanto de Sul-Americana como Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro. Já era um jogador que vinha aí de um processo de Covid, não estava bem desde o começo da temporada, aí acabou que teve essa lesão também, que ficou um bom tempo fora. Enfim, né? Coisas que a gente precisa de uma certa resposta. Eu, no meu mundo ideal, no meu mundo utópico, gostaria que o Santos divulgasse um boletim falando sobre a situação de cada atleta, dá um prazo. Mesmo que a gente sabe, né, quando fala prazo, a gente dá uma estendida um pouquinho para ter ali, de uma certa forma, aquela folga, né?
mas eu gostaria de um boletim. Não lembro agora qual ano, que o Santos divulgava o boletim dos jogadores, como estava a recuperação dos atletas, para que a gente não fique imaginando, será que a gente vai contar com o Kaique para o próximo jogo? Será que a gente vai contar com o Luiz Felipe? Será que a gente vai contar com o Batistão? Será que a gente vai contar com fulano? Não interessa se o jogador é ótimo, se o jogador não está rendendo em campo. De uma certa forma, quando a gente está brigando contra o rebaixamento, a gente precisa do máximo de jogadores em campo. Não dá mais para contratar. São esses jogadores que estão no elenco. E são jogadores que poderiam estar como titulares, mas estão no departamento médico do Santos. Então a gente precisa de algumas respostas, ou por meio de algum responsável do departamento médico, ou executivo de futebol, ou o presidente do Santos, ou uma nota no site falando: olha, gente, o boletim é o seguinte, Kaique tantos dias, Luiz Felipe tantos dias, Jobson tantos dias, Pirani volta, não volta? Deixar uma coisa mais transparente, principalmente para a torcida. E também a ideia que eu tenho é que nem o Carille deve saber quando que vai contar com esses jogadores, né? Então, vamos torcer para que o departamento médico do Santos consiga entregar os jogadores em condições de atuarem, não igual o Jobson, que voltou de lesão, né? Jogou uma partida e novamente já está entregue ao DM. Então vamos acompanhar essas evoluções. Qualquer coisa a gente traz aqui para vocês no canal. Para você ficar bem informado, obviamente, deixe o seu like, se inscreve para você não perder nenhum vídeo. E você sabe, membro do canal tem acesso a um grupo exclusivo comigo no WhatsApp e também concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês, tá? Esse mês será a camisa número 3. Então, se você quer concorrer, só tornando membro maior brasileiro ou patrocinador master. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.